Oi, pessoal, bom dia. Tudo bem, professor Guimar aqui? Conforme eu havia mencionado, eu vou corrigir a lista de exercício A1, A2 e A3. Esse vídeo eu estarei corrigindo a lista 1. E na lista 1, nós temos aqui a nossa primeira atividade, nosso primeiro exercício. Ele nos pergunta o seguinte: ao tocarmos com as mãos uma superfície fria, é o frio que se desloca da superfície para a mão ou é a mão que transmite energia para a superfície? Explica a resposta. A questão teórica é uma questão bem básica, no sentido de que ela é o que fundamenta, na verdade, essa parte de termologia inicial que nós tivemos, inclusive na primeira aula que nós tivemos no segundo bimestre, foi falando sobre isso. Então, nós percebemos que o calor, ele sempre vai fluir de uma superfície que tem uma temperatura maior para uma, não só superfície, né, mas qualquer corpo que tenha uma alta temperatura, vai sempre ceder para calor, né, para um corpo que tem menor temperatura. Isso acontece de forma espontânea. Não existe nada forçado e isso é natural, né? Então, quando você coloca sua mão e sente a superfície fria, é, o que que acontece? O frio, na verdade, é quando nós sentimos, no caso do ser humano, é quando nós liberamos calor ou transferimos calor. Então, provavelmente, quando você coloca a mão, por exemplo, em alguma superfície metálica, em, principalmente o metal, né? E você vai sentir essa superfície fria, por mais que que esse objeto esteja a uma temperatura ambiente, você vai perceber. Inclusive, nós, estou lembrando aqui, em algumas salas, nós fizemos essa mesma experiência durante a aula, né, durante a explicação, quando eu pedi para vocês colocarem a mão na carteira, na parte da madeira, e depois colocar a mão na parte embaixo, que é uma parte metálica. Apesar da carteira estar na mesma sala, ou seja, estar em equilíbrio com a mesma temperatura que o ambiente estava, a sensação é diferente. Por que a sensação é diferente? Porque o calor que vai ser trocado, ele vai fluir de forma diferente. Enquanto nós temos alguns materiais que são bons condutores, como os metais, por exemplo, nós vamos ter materiais que não são bons condutores. E esses materiais que não são bons condutores, nós vamos chamar eles de isolantes, né? Isolantes térmicos. Esses materiais, eles vão ter uma dificuldade de conduzir o calor. Significa que eles não vão conduzir? Não é isso que eu estou falando. Estou falando que eles terão uma dificuldade de conduzir. Esses materiais nós citamos lá. A madeira é um bom isolante, os materiais plásticos, de uma forma geral, são bons isolantes, o gelo é um bom isolante, serragem, pelo, né? Enfim, tem vários materiais que são isolantes. Então, direcionando aqui para a pergunta novamente, por quê? O calor, na verdade ele pergunta assim, né? É o frio que se desloca para a mão ou é a mão que transmite energia para a superfície? Frio nunca, não existe essa questão do frio entrar, do frio ser transmitido. Existe a questão do calor ser transmitido. Então, quando você transmite calor, você libera calor, no nosso caso, ser humano, nós vamos sentir frio. Por quê? Porque eu estou perdendo energia, tá? Então, não é o calor, não é o frio que vai, é o calor que vai, né? O calor é transmitido, então acabamos sentindo frio. Então, essa é a explicação da número 1, beleza? Vamos lá para a número 2. A número 2, ela é teórica. Aqui nós temos aqui, ó, classifique com em verdadeiro ou falso as afirmações citadas abaixo. Aí nós temos 3 afirmações. Aqui, nós temos aqui a número 1, ela nos diz o seguinte: o calor específico de uma substância, C, é a quantidade de calor necessária para variar em 1 grau a temperatura de uma unidade de massa. Vamos lá. Esse C aqui é o calor específico. Nós vimos que cada substância troca calor de uma forma diferente. Por que isso acontece? Por inúmeras razões. Uma delas é que os materiais são compostos de materiais diferentes, átomos diferentes, organizações diferentes, então eles vão acabar trocando calor, né, essa energia, de forma diferente. Então, esse Czinho aqui, ele vai simbolizar o quanto um corpo precisa de energia para trocar exatamente a definição que está aqui, né? A definição dele é exatamente a que está escrita aqui. Então, quando você tem lá, por exemplo, no caso da água que nós usamos, citamos bastante, você vai precisar lá de né, cal. Eita, tá bem ruim de escrever nesse negócio aqui. 1 cal barra grama, graus Celsius. Vocês vão entender o que eu estou falando. Significa que ele precisa, nesse caso a água, tá? A água vai precisar de 1 cal. O que é 1 cal? Cal é a quantidade de energia. Então ela vai precisar de 1 cal inteiro para poder, para cada grama dela, né? Para cada grama, aumentar 1 grau Celsius, tá? Isso é o caso da água. Aí eu citei lá também na sala, na explicação, que outros materiais terão valores diferentes. Então, por exemplo, a areia, ela vai ter lá 0,2, né? Mesma coisa aqui, a unidade, cal barra grama
graus Celsius. Olha só esses dois, só para a gente poder comparar. Enquanto a água precisa de um cal inteiro, né, uma unidade inteira de caloria, que é a energia, a areia vai precisar de só 0,2. Para que a areia vai precisar de 0,2? Vai precisar de 0,2 de energia para cada grama dela para aumentar um grau. Então, vocês percebem a discrepância? Você tem aqui uma unidade inteira de energia, enquanto que aqui 5 vezes menos para a areia você já aumenta um grau. Então, percebe que essa questão número 1 aqui vai estar correta. Tá? O calor específico é a quantidade de calor necessária para variar um grau em 1 grama de cada água, beleza? Já essa questão número 2, quando um corpo está quente, podemos afirmar que ele possui calor? Não. Nós vimos que essa definição está incorreta fisicamente. O corpo não possui calor. Calor é sempre uma energia que está em trânsito, ela está saindo de um lugar, está saindo de um corpo e indo para o outro. Então, o corpo pode ter energia térmica, né? Ele tem temperatura, mas ele não vai ter calor. Quando ele tem uma temperatura muito alta, ele pode sim trocar calor. Tá? Ele vai trocar. Isso é uma definição física, tá? Apesar de nós, no dia a dia, falarmos isso, beleza? Então, vamos lá para a terceira. A água, pelo seu elevado calor específico, é utilizada para apagar incêndios, pois retira calor e esfria os corpos que queimam. Correto. Né? A gente acabou de ver ali no meu exemplo que a água, ela tem um calor específico alto, então, tanto para aumentar a temperatura, você ganha muita energia. E para perder também. Então, é muito melhor você colocar água para resfriar alguma coisa do que outro elemento, porque ela vai demorar para aumentar a temperatura. Então, você consegue absorver bastante calor, né, bastante energia, sem aumentar a temperatura. Número 3. Sabendo que a areia da praia em um dia de verão fica mais quente que a água do mar, supondo que a quantidade de energia recebida do sol seja a mesma para as duas substâncias, qual delas tem calor específico maior? Vamos lá. Eu dei esse exemplo na sala, então tá fácil para vocês. Nós sabemos que eu acabei de dar esse exemplo novamente aqui no início da aula. Então vocês vão perceber que as duas substâncias têm calor específico diferente. E por conta disso, elas vão aquecer de forma diferente. Entretanto, no caso da areia do mar, na praia, você vai ter a mesma quantidade de calor sendo fornecida para as duas substâncias ao mesmo tempo, na mesma quantidade. Então, automaticamente, a areia vai subir a temperatura dela muito mais do que a água do mar. Né? Por quê? Porque o calor específico é menor. Então, respondendo a pergunta, quem tem maior calor específico? A água, a gente acabou de ver. Né? Então, a água tendo calor específico maior, ela vai demorar, não é que ela vai demorar, a temperatura dela não vai subir tanto quanto a da areia. Tá? Lembre-se que a questão aqui não é de rapidez, mas de aumento ou diminuição de temperatura. Beleza? Bom, aqui no número 4, nós temos o seguinte, tem um hospital, né, o paciente recebe tratamento, recebeu o tratamento, recebeu uma camada de álcool, na verdade, né, na pele, e sentiu esfriar o local. Isso é o fato do álcool. Aí tem algumas opções aqui. Se é muito frio? Não. Já viu que não existe essa questão de frio. Frio é quando a gente perde energia, calor, né? Não é porque o álcool é frio. B, absorve calor da pele para evaporar-se. C, ter baixo calor específico, ou ser muito denso. Ser muito denso, ser muito frio, a gente já elimina de cara. Talvez vocês ficariam na dúvida aqui, ó, no fato dele ter um calor específico baixo. Ele tem um pouco de calor específico baixo. Só que a questão aqui, ó, de esfriar, né, a pergunta. Então, o que acontece? A gente viu em algumas questões anteriores aí, que quando você perde calor, você sente frio. Então, essa sensação se deve ao fato dele evaporar, tá? Quando ele vai evaporar, e aí você acaba tendo essa sensação que ele está frio, ou que esfria, né? Beleza? Então, seria a letra B. A questão de número 5, ela vai nos pedir aqui para a gente calcular. A questão 5 e 6 são teóricas, de cálculo, né? Então, ela vai pedir aqui no calcular a quantidade de energia necessária para elevar a temperatura de um material cujo calor específico é de 0,14 cal/grama grau Celsius. Que ela foi elevada, né, de 40 até 100 graus Celsius, sabendo que a sua massa é de 5 kg. Vamos lá. Primeira coisa que eu solicitei para que vocês fizessem, sempre que tiver um exercício, é anotar os dados. Né? Está aqui a questão de número 5. Um dos dados que ele nos fornece é o que? O calor específico do material. Né? A gente vai anotar aqui. O calor específico desse material é de 0, deixa eu dar uma olhada aqui que eu esqueci. 412 cal/grama grau Celsius. Ele nos diz também que a temperatura, ela oscilou de 40 até 100 graus Celsius. Então a gente vai anotar aqui a temperatura inicial, que foi 40 graus Celsius, e a temperatura final,
chegou até 100 graus Celsius. E a última informação que ele nos dá é que a quantidade de massa dessa substância era 5 quilos, 5 quilogramas, tá? A gente sabe que, nesse caso, esse material vai trocar calor, só que ele não vai mudar de estado físico. Se não vai mudar de estado físico, a gente pode usar o Q-macete, né? O Q-macete é a equação fundamental da calorimetria. Esses são os nossos dados. O Q-macete, ele trabalha com a quantidade de calor sensível, sendo igual, ou seja, proporcional à massa da substância, o calor específico da substância multiplicado pelo ΔT. Neste caso aqui, nós temos o ΔT sendo não só nesse caso, né? Toda vez que tem um delta, sempre alguma coisa final menos inicial. Então vamos lá, vamos pegar e colocar TF menos TI e fechar isso aqui, tá? O que nós precisamos fazer? Apenas pegar os dados que estão aqui do lado e colocar aqui agora. Só que tem uma questão. Aqui, os dados, eles, se vocês olharem aqui, ó, a temperatura está em graus Celsius, as unidades aqui de calor específico tá em grama, tá em graus Celsius, né? E aqui tá em cal. Essas unidades aqui, elas não estão no SI. Se tivesse no SI, eu teria a massa em quilograma, né? Aqui seria em Kelvin a temperatura, e em vez de ser cal, seria em joule. Então, eu mencionei na sala de aula que geralmente esse conteúdo ele trabalha um pouco fora do SI, tá? Então, nós vamos ver unidades que não vão estar no SI. E aqui embaixo vocês vão reparar que tem 5 kg. 5 kg, o quilograma é uma unidade de massa que está no SI, tá? E não vai dar para resolver de maneira correta se eu pegar esse quilograma e colocar aqui, tá? Porque aqui está dando em grama, tá? Então eu preciso que aqui esteja em grama também. Mas aqui é bem tranquilo porque vocês já sabem que 1 kg tem 1000 gramas, correto? Então, se tem 5 aqui, vai ser igual a 5.000 gramas. Né? 5 kg é igual a 5.000 gramas. Ótimo, agora a gente pode resolver. É só colocar aqui. Ó. Então, a quantidade de calor vai ser igual a 5.000 multiplicado por 0,402 multiplicado por TF, que neste caso é 100, menos temperatura inicial, que é 40. Só uma equaçãozinha do primeiro grau, só resolver. Então você vai ter lá a quantidade de calor, vai ser igual. Aqui, ó, a gente pode resolver primeiro, tá? 100 menos 40 vai dar 60. 60 vezes 0,402 vezes 5.000. Tá vendo que tá tudo multiplicado? Então você vai multiplicar esse por esse pelo resultado desse, beleza? Você fazendo isso, você vai verificar aqui que vai dar 123.000 cal. Tá? 123.000 calorias, beleza? Pode ser que em algumas situações apareça em quilocal, tá? Não tem problema. Você vai... Opa, peraí, acho que eu cometi um erro aqui. Eu acho que tem um 6 aqui, né? Tem um 6 aqui, na verdade é 123.600 calorias, tá? Em algumas situações, vocês vão perceber que tem o submúltiplo quilo aqui aparecendo, tá? O quilo subentende-se não, né? Ele equivale a 1000. Igual aqui, ó. Aqui, 5 quilocal significa que é 5.000 quilocal, porque esse K significa 1000. Então é muito comum nas embalagens de alimento, por exemplo, você vê as unidades sempre lá em quilocal. Para quê? Para não ficar um número grande assim. Eu acho que eu mencionei nessa aula também, né? Essa aqui é a resolução do número 5, beleza? Questão de número 6, pessoal. Calcule a temperatura de um pedaço de ferro de 500 gramas. Vamos aproveitar aqui, já vamos colocar os dados, a gente já vai colocar mesmo, né? A gente faz uma leitura só. Então, questão de número 6, a gente vai pegar os dados agora. Nós temos aqui que é um pedaço de ferro, né? Esse pedaço de ferro ele tem 500 gramas, então vamos anotar ele aqui, 500 gramas. Ele tem também, ele fala que ele é colocado, ou seja, provavelmente vai ter uma mistura aí, né? Ele é colocado junto com uma quantidade de água, né? Então, fazer o seguinte, vamos colocar a massa do ferro como MF e a massa de água como MA, só para a gente poder fazer a separação, não virar bagunça, tá? Essa massa de água, ele fala que é 2.000 gramas, né? E continuando no texto, ele diz que essa água de água a 15 graus Celsius. Então, a temperatura inicial da água é de 15 graus Celsius. Ele fala também que depois de um certo tempo a temperatura se elevou, né? Ela se elevou e a temperatura final chegou, então, da água, tá? Só que vamos pensar o seguinte, temperatura final, quando tem uma mistura,
ela sempre é dos dois. Então eu não vou nem colocar nenhuma letra aqui para não confundir, beleza? Porque é dos dois, porque eles entram em equilíbrio. Então não tem essa de fazer alguma separação, tá bom? 28,4 graus Celsius. Ótimo. Depois que estabelece equilíbrio, né? Beleza. A água está contida em um recipiente cujas paredes não absorvem nem transmite calor. E aí tem um dado de calor específico. O calor específico aqui, ele é do ferro, né? O calor específico do ferro, nosso Czinho, ele é 0,114 cal/grama Celsius. Ótimo. Agora nós temos esses dados aqui. E o que ele quer? Se a gente olhar aqui, tem a temperatura inicial e final da água. O final aqui também vai ser do ferro. Tem a massa do ferro. E ele quer saber, logo na primeira linha do nosso exercício, ele pergunta sobre a temperatura do ferro. Ou seja, ele quer saber a temperatura inicial desse ferro. A temperatura inicial do ferro, eu não sei. O que eu sei é que os dois vão se misturar. E nós sabemos que quando eles se misturarem, a quantidade de calor da água mais a quantidade de calor do ferro, depois que eles se misturarem, chegarem no equilíbrio, essa equação aqui vai dar zero, porque eles vão estar em equilíbrio, né? Então, o que nós vamos fazer? Eles não vão mudar de estado físico, vão mudar só de temperatura. Neste caso, nós vamos apenas fazer um macete para cada um deles aqui, da água e do ferro. Então, o que é a quantidade de calor da água? É a massa da água, o calor específico da água, multiplicado pela temperatura final, menos a temperatura inicial da água, mais os dados do ferro. A massa do ferro, calor específico do ferro, multiplicado pela temperatura final dele, menos a inicial do ferro, igual a zero. Agora, nós vamos pegar os dados que nós já temos aqui, né, e vamos substituir. A massa da água nós temos, que é 500. O calor específico da água não é citado no texto, mas vocês já sabem que é 1. Então, a gente já pode colocar. A temperatura inicial da nossa água é de 28,4, menos a temperatura inicial dessa água, que é 15, mais a temperatura, a massa do ferro é 500. Eu acho que eu fiz uma confusão aqui, né? Na verdade, a massa da água, que é 2.000, né? Vamos lá. Vai seguir direto, tá? Vocês vão perceber os erros, porque eu não estou editando. Então, 2.000 vezes 1, e aqui é a massa do nosso ferro, beleza? A calor específico a gente anota aqui também, que é esse daqui, ó, 0,114 multiplicado pela temperatura final do ferro, que eu não sei. Opa, perdão, eu sei, né? Ele já entrou em equilíbrio. Se ele já entrou em equilíbrio, essa daqui também, 28,4 menos a temperatura inicial do ferro, que eu não sei. Tudo isso é igual a zero, tá? Então, agora a gente vai multiplicar. Mas antes de multiplicar isso daqui, a gente pode já tirar aqui entre parênteses, né? Esse menos esse, a gente vai até fazer aqui, ó. Isso aqui dá para multiplicar 2.000 vezes 1, perdão, 2.000, aí 200 não sai. Aqui, vamos fazer direto. Acho que vocês vão entender. Esse menos esse vai dar 13, né? 13 vezes 1, na verdade 13,4, né? Vezes 1 vai dar 13,4, vezes 2.000 vai dar 26.800, né? Ótimo, mas agora a gente vai fazer aqui também, tá? Esse número aqui vezes esse vai dar, o número picado, né? Vai dar 57, na verdade, multiplicado pelo resultado que daria aqui. Vamos pensar aqui, ó. Aqui, eu esqueci até o parênteses aqui, perdão. Tá? Esse número vezes esse. Por que eu não vou tirar aqui? Porque aqui tem uma variável, né? Então não tem como fazer isso. Então, esse vezes esse. A gente vai fazer chuveirinho, ó. Aqui. Esse vezes esse. Vamos fazer direto aqui. Vou pegar isso aqui. A gente colocar direto. Esse vezes esse dá 57. 57 vezes esse vai dar um número quebrado aqui. 618,8, né? 1618,8. Ótimo. Menos. Isso aqui já deu 57. 57 vezes TIF vai ser 57 TIF. Ok, tudo isso igual a zero. Agora nós temos uma variável aqui. O que a gente vai fazer? A gente vai isolar ela. Vou repetir ela aqui, ó. Menos 57 TIF igual a
esse número que está positivo, esse também está positivo, a gente pode passar eles para lá já positivo. Perdão, negativo, né? Então, aqui a gente já pode até somar, ó, 6.800 mais 1.618 vai dar 28.418,8. Vamos colocar aqui 28.418,8. Só que como ele foi para lá, ele vem negativo, tá? A gente vai repetir aqui o TIF aqui. Vamos repetir o número que já está aqui, tá? Não é porque ele é o maior, é porque ele já estava lá. Menos 28.418,8. O 57 vai vir para cá, para baixo, tá? E nós vamos fazer o quê? Dividir esse por esse. Professor, mas por que o sinal aqui veio para cá e está negativo? Não tem que mudar o sinal? Deveria mudar o sinal. Entretanto, a gente só pode mudar uma operação de cada vez, quando a gente passa de um lado para o outro da equação. E aqui, se vocês repararem, o 57 está multiplicando o TIF. E aqui ele está dividindo. A operação que tem prioridade aqui é a multiplicação, né? Então, quando eu venho para cá, ele passa para a operação inversa da multiplicação, que é a divisão, né? Então, eu não posso mudar ao mesmo tempo divisão, multiplicação, você entendeu? Ou eu faço uma coisa ou faço outra. E a prioridade aqui é da multiplicação, que se tornou divisão. Então, senão vai, tá? Senão vai. Então, fico menos com menos aqui, vai dar mais, né? Então, fica com TIF igual a 400, deixa eu olhar na minha cola, 98,57. Ok, temperatura final, graus Celsius, tá? Essa aqui é a nossa temperatura inicial do ferro, beleza? Essa é a última questão dessa lista, número 1. Então, nós finalizamos por aqui. Você que ainda não assistiu a lista de número 2 e a de número 3, assista também, porque os conteúdos estarão na prova de vocês também, beleza? Um abraço, até mais.